Hoje eu quero falar sobre as origens históricas da guerra na Ucrânia, uma guerra de agressão cometida pelo ditador Vladimir Putin quando as revoluções democráticas derrubaram o comunismo na Europa Oriental. Em 1989, manifestantes cercaram a sede da temida Polícia Política Soviética, a KGB, na cidade de Dresden, na Alemanha Oriental. O agente Vladimir Putin era o subchefe do escritório que funcionava junto ao Ministério de Segurança do Estado, a Stasi, a polícia política da Alemanha Oriental. Aqui os filhos denunciavam os pais, os namorados se acusavam, os vizinhos e colegas deduravam uns aos outros. Vladimir Putin saiu, disse que era tradutor e ameaçou reagir à bala e pediu ajuda à Berlim Oriental. A resposta calou fundo e ajudou a forjar seu pensamento político. Só podemos agir com autorização de Moscou e Moscou está em silêncio. Putin decidiu que Moscou não ficaria nunca mais em silêncio. Em 1994, como vice-prefeito de São Petersburgo, apontou o fim da União Soviética como a maior catástrofe geopolítica do século XX. Desde chegou ao poder como primeiro-ministro de Boris Yeltsin em agosto de 1999, como presidente da Rússia a partir de maio de 2000, Putin tenta restaurar o poder imperial do Império Czarista e da União Soviética. O objetivo central deste projeto é manter dentro da esfera de influência da Rússia as ex-repúblicas da União Soviética, o antigo Império Interior Soviético, que os russos chamam hoje de exterior próximo, como se viu em janeiro, aliás, com o envio de tropas russas ao Cazaquistão para controlar uma revolta popular contra o aumento nos preços dos combustíveis. As peças mais importantes desse xadrez geopolítico são as ex-repúblicas eslavas da União Soviética. Afinal, foi o Acordo de Minsk, capital da Bielorrússia, firmado em 8 de dezembro de 1991 pela Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia, que declarou que a União Soviética deixou de existir. Em 2020, Putin colaborou ativamente com o ditador Alexander Lukashenko para conter uma revolta popular depois de mais uma eleição fraudulenta na Bielorrússia, isso em plena pandemia. A Ucrânia é fundamental no esforço de Putin para manter uma esfera de influência e restaurar a posição da Rússia como grande potência. A Rússia só é uma grande potência hoje por causa do poderio militar, especialmente do arsenal nuclear herdado da União Soviética, embora o ditador tenha recuperado o setor bélico, a única indústria competitiva do país, a 11ª economia do mundo. O primeiro documento da história da Rússia é uma carta de Vladimir, príncipe de Kiev. São Valdomiro tem até uma igreja ortodoxa ucraniana em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, com este nome. Com a carta, em 988, Vladimir torna o cristianismo ortodoxo a religião oficial do Ducado de Kiev, que existiu do século IX até o século XIII, quando houve a invasão mongol. A Rússia kievana é considerado o primeiro estado russo. Assim, para o nacionalismo russo, se a Rússia nasceu em Kiev, a capital da Ucrânia, a Ucrânia é parte da Rússia. Putin chama Kiev de mãe de todas as cidades russas. Talvez por isso, pelo menos até agora, tenha evitado um bombardeio mais pesado contra a capital ucraniana. Para comemorar os 300 anos da união entre Rússia e Ucrânia, em 1954, então secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, o ucraniano Nikita Khrushchev, doou a península da Crimeia, onde a maioria é etnicamente russa, à Ucrânia. Não imaginava que a União Soviética se dissolveria e que a Ucrânia se tornaria independente. Com a dissolução da pátria do socialismo, uma das questões centrais entre a Rússia e a Ucrânia foi a divisão da frota do Mar Negro da antiga União Soviética, baseada em Sebastopol, na Crimeia. Os dois países concordaram em compartilhar a esquadra. 82% dos soldados eram russos e 18% ucranianos. Um grande temor de Putin são as revoluções coloridas, como a Revolução Rosa na Geórgia em 2013 e a Revolução Laranja na Ucrânia em 2004, que ele atribui a conspirações ocidentais e não a revoltas populares contra o autoritarismo pós-soviético e as crises econômicas permanentes. A consequência é uma aproximação de governos democráticos da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Na visão de Putin, é o inimigo da Guerra Fria cercando a Rússia. O maior país do mundo, a Rússia tem 58 mil quilômetros de fronteira, na grande maioria aberta, sem obstáculos naturais, e uma história de inúmeras invasões.
Apesar das dimensões do país, 2 vezes maior do que o Brasil, o medo do cerco é um fantasma constante na história da Rússia. Por isso, o ditador soviético Joseph Stalin criou uma zona de proteção nos países da Europa Oriental ocupados pelo Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. Esses países formaram o chamado Bloco Soviético. A crise com a Ucrânia começa com a reação popular negativa à decisão do presidente Viktor Yanukovych, sob pressão do Kremlin, para romper as negociações com a União Europeia em 21 de novembro de 2013. Os protestos se concentraram na Praça da Independência, a Praça Maidan, no centro de Kiev, ocupada a partir de 1º de dezembro de 2013, e levaram à queda de Yanukovych em 22 de fevereiro de 2014, e esta queda provocou uma reação imediata da Rússia, que acionou a frota do Mar Negro para assumir o controle da Crimeia. A Rússia não invadiu a Crimeia, já estava lá. Depois chegaram os chamados homenzinhos verdes, soldados russos sem identificação de país nem posto, o que contraria as leis da guerra. Em 16 de março de 2014, um plebiscito aprovou a anexação da Crimeia à Rússia, sacramentada nos dias seguintes no parlamento em Moscou, com o discurso de Putin. Pelo Memorando de Budapeste, assinado em 1994 para transferir todas as armas nucleares da antiga União Soviética para a Rússia, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia se comprometeram a garantir a independência e a segurança da Ucrânia, da Bielorrússia e do Cazaquistão, os países que abriram mão de suas bombas atômicas. Essas garantias de segurança foram dadas por Estados Unidos, Reino Unido e Rússia no Memorando de Budapeste, 1994. A desculpa de Putin é que aquele Estado ucraniano não existe mais. Depois da Revolução da Praça Maidan, a Ucrânia seria apenas mais um país fantoche do Ocidente e uma ameaça para a Rússia. Aliás, as bandeiras ucranianas, que aparecem em alguns perfis bolsonaristas, exaltando a extrema-direita, mas o grupo de extrema-direita mais ativo na Revolução é hoje o partido político Setor de Direita, conquistou 1,8% dos votos em 2014, nas eleições de 2019 fez parte de uma coalizão de ultradireita que teve 2,16% dos votos. A extrema-direita não tem peso político, como alega a Rússia, onde o Setor de Direita foi o segundo grupo político mais citado no primeiro semestre de 2004, numa estratégia de propaganda do Kremlin para acusar a Ucrânia de estar dominada por neonazistas. A vitória na Segunda Guerra Mundial, ou Grande Guerra Patriótica, como é chamada na Rússia, com a derrota do nazismo, é motivo de grande orgulho para os russos. Em 6 de abril de 2014, a Rússia abriu outra frente de combate no leste da Ucrânia, no Vale do Rio Don, nas províncias de Donetsk e Lugansk, onde a maioria é de russos étnicos que falam russo. Mais de 14 mil pessoas morreram neste conflito antes da invasão, e um conflito em que participam mercenários russos, soldados sem identificação. O Ocidente reagiu, impondo sanções econômicas que agravaram a situação da Rússia, um país exportador de matérias-primas e energia, que sofre com a queda nos preços do petróleo, que caíram de $110 por barril em 2014 para $22 no auge da pandemia, em março de 2020. Agora, com a guerra, o petróleo chegou a $139 e o barril está em torno de $113. As sanções não mudaram a política de Putin, que é jogar contra os Estados Unidos em todos os tabuleiros, numa tentativa de reafirmar o poder da Rússia, desafiando o inimigo histórico da Guerra Fria. Assim, Putin apoia governos de esquerda na América Latina, como Venezuela, Cuba, Nicarágua e Bolívia, e partidos europeus de extrema-direita contrários à União Europeia. O ditador russo sabe que os Estados Unidos não vão entrar numa guerra nuclear para defender a Ucrânia, o que a torna uma peça útil na sua chantagem atômica contra o Ocidente. Mais de 200 mil soldados, tanques e blindados russos participam da invasão e da guerra híbrida de Putin, que inclui intimidação, ameaça de uso da força, uma guerra psicológica, guerra convencional ou com soldados regulares, com mercenários, ataques cibernéticos e uma campanha maciça de desinformação. A derrota militar e a retirada humilhante do Afeganistão e a guerra política interna nos Estados Unidos, o golpe fracassado de Donald Trump e a divisão do Partido Democrata, que não consegue aprovar o programa social e ambiental do governo Joe Biden, passam uma imagem de fraqueza dos Estados Unidos, da qual Putin quis se aproveitar.
Até agora, as negociações não tiveram sucesso. A Rússia exige a neutralidade, a desmilitarização da Ucrânia, um compromisso formal de que a Ucrânia jamais vai entrar na OTAN nem na União Europeia, a retirada das forças russas da Aliança Atlântica, a retirada das forças da Aliança Atlântica dos antigos países do bloco soviético, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia e Tchecoslováquia, e das antigas repúblicas bálticas da União Soviética, Estônia, Letônia e Lituânia, o reconhecimento de que a Crimeia é um território russo e o reconhecimento da independência das repúblicas, das regiões rebeladas de Donetsk e Luhansk. Putin argumenta que os sistemas de mísseis instalados perto das suas fronteiras podem se transformar em mísseis ofensivos. Exige uma verdadeira rendição de Zelensky e uma volta ao status quo anterior ao fim da Guerra Fria. Mas isso é inaceitável para a OTAN e os aliados dos Estados Unidos, seria aceitar um direito de veto à Rússia e desrespeitar o direito dos países da Europa Oriental que entraram para a OTAN. A Rússia não tem direito de veto, mas os Estados Unidos e a OTAN não vão correr o risco de uma guerra nuclear para defender a Ucrânia. Biden repetiu várias vezes que não vai mandar soldados americanos para o território ucraniano porque isso seria iniciar a Terceira Guerra Mundial. A resposta dos Estados Unidos e aliados à invasão da Ucrânia veio de três maneiras: sanções econômico-financeiras, limitações à atuação do Banco Central russo, a exclusão de empresas e bancos da Rússia do sistema SWIFT de transações internacionais com dólar, entre outras, sanções tecnológicas, como restrições a importar microchips e até telefones celulares, e armar a resistência ucraniana, fornecendo armas, munições, treinamento e equipamento militar para aumentar o custo da invasão para a Rússia. Por outro lado, se há um ultimato inaceitável à OTAN e aos Estados Unidos, ao dar esse ultimato, Putin se encurralou, se colocou num canto que precisava de alguma coisa. Teve de sair atirando para dar uma satisfação à opinião pública russa. A Rússia é uma ditadura. Na era Putin foram mortos a jornalista Anna Politkovskaya, a ativista de direitos humanos Natalia Estemirova e o ex-vice-primeiro-ministro Boris Nemtsov. Este último foi baleado a 50 metros das muralhas do Kremlin em 27 de fevereiro de 2015, 2 dias antes de um comício em que denunciaria a corrupção e a insanidade da guerra de Putin na Ucrânia. Nenhum desses homicídios foi esclarecido. O atual líder da oposição, Alexei Navalny, um advogado e blogueiro que faz campanha contra a corrupção, sobreviveu a uma tentativa de assassinato por envenenamento em 20 de agosto e está preso, 20 de agosto de 2020, está preso na Sibéria por acusações forjadas, enquanto Putin promoveu uma reforma constitucional para ficar no poder pelo menos até 2036. Acima de tudo, a Ucrânia pode ser um exemplo de democracia e desenvolvimento econômico muito diferente do capitalismo mafioso da Rússia pós-comunista. É um país com características semelhantes à Polônia, que teve um desenvolvimento expressivo desde que aderiu à União Europeia em 2004. Nenhuma república da antiga União Soviética conseguiu se livrar do jugo de Moscou, que ocupa regiões da Ucrânia, da Geórgia e da Moldova. A União Europeia é uma organização internacional que conseguiu superar os danosos nacionalismos europeus para se tornar uma entidade supranacional em que os países membros resolveram decidir seus conflitos pacificamente. Basta comparar com a Rússia para entender por que os ucranianos querem fazer parte da União Europeia e não da União Eurasiana de Putin. Apesar de todas as crises, o modelo social-democrata europeu é o mais atraente. A Rússia não tem nada comparável a oferecer. Muito obrigado. No próximo comentário, volto a falar das ações